Fala, futuros doutores, galera padrão ouro, Team Cérebro Total, tudo bem com vocês? Bom, prometi, falei que ia dar o gás nessas aulas aqui de histologia. Vamos continuar aqui hoje então com a aula de tecido adiposo, ainda dentro do conjuntivo, beleza? Então, lembrando que essas aulas aqui são para você aprofundar, para você revisar, tudo visando o seu sucesso, sua aprovação. Chora agora, reaprovado, tu sabe já, né? Beleza, então chega de enrolar, vamos com tudo. Bom, veremos o que aqui hoje? Nós veremos as células do tecido adiposo, a origem embrionária, que na real nós já sabemos, porque é de qualquer conjuntivo, é a mesma, as funções do tecido adiposo e a morfologia, tá? Microscópica dele, até porque isso aqui é histologia, tudo é microscópico, né? Bom, tecido adiposo, gente, a gente vai encontrar, obviamente, quais células? As células chamadas adipócitos, né? Então, o prefixo adipo, ele quer dizer gordura. Então, cito, terminação cito, é a célula já formada, né? Que terminou o seu processo de diferenciação, e aí você coloca o prefixo adipo antes. Então, adipócitos são as células que fazem parte do tecido adiposo. Agora, a pergunta é, aonde nós podemos encontrar essas células? Olha só, essas células são uma praga. Essa célula aqui, essa bicha aparece em um monte de lugar. Então a gente pode encontrar elas isoladas, por exemplo, no nosso coração, elas podem ficar ali do lado do miocárdio, próximo ao epicárdio. Então quando a pessoa tem uma dieta rica em gordura, o coração fica cheio de adipócito, tá? Você vê até que ele fica amarelado, caso você pegue de uma peça de necrópsia, tá? Você pode encontrar adipócitos também, até mesmo no fígado. Mesmo a pessoa que tem uma dieta rica em gordura, ele pode começar a acumular adipócitos no fígado, tá? Isso pode levar até um tipo de hepatite, que é a chamada esteatohepatite, hepatite por um acúmulo de célula gordurosa no fígado. A gente pode encontrar adipócito até mesmo dentro das cavidades ósseas, da cavidade medular, formando a chamada medula óssea amarela, tá? Vulgarmente conhecida como tutano. Mas nós podemos encontrar um aglomerado de adipócitos formando o próprio tecido adiposo, que geralmente vai se encontrar abaixo da pele, chamado tecido adiposo subcutâneo. Então, elas podem estar isoladas em alguns órgãos ou podem estar agregadas formando o seu próprio tecido, beleza? Agora, quando o tecido adiposo está associado em órgãos, você vai chamar de tecido adiposo visceral, tá? Porque víscera quer dizer órgão. Então, por exemplo, se a gente encontrar um acúmulo de adipócitos associado ao fígado, a gente vai chamar de quê? Tecido adiposo visceral, tá? Agora, o que fica abaixo da pele, a gente chama de subcutâneo, porque cutâneo quer dizer pele, beleza? Show! Como é que é a proporção em termos de números, né, desse tecido no nosso organismo? Aí depende, nos homens eles podem estar de 15 a 20%, isso é uma média, tá, gente? Claro que tem gente que vai ter a mais, quem é mais obeso, e quem é mais magrinho vai ter menos, tá? Agora, a média é essa, no homem de 15 a 20% de gordura, e na mulher um pouquinho mais, 20 a 25% por causa do estrogênio, tá? Que favorece esse acúmulo aí, e também por conta da redução da testosterona. Agora, o que tem no tecido adiposo? Tem gordura. Sim, claro, tem gordura. Mas quem é essa molécula mais importante que vai estar presente lá? A gente tem que saber quem é, né? E essa molécula que vai estar lá armazenada é uma molécula chamada triacilglicerol. Não conheço esse nome não, esse nome aí é sinistro. Também conhecido como triglicerídeo. Então quem fica guardado no tecido adiposo, em sua maior parte, é o triglicerídeo, tá? Também tem colesterol, também tem carotenoides, tá? Também tem algumas vitaminas lipossolúveis, mas o mais numeroso que fica lá é o triglicerídeo, beleza? Agora, o tecido adiposo não é um tecido estático, ele não fica lá paradão, tá? Ele é muito dinâmico, ele pode ser depositado, pode ser consumido. Isso aí é influenciado por hormônios, vou falar aqui quais são eles, e também por neurotransmissores, também vou falar quais são, beleza? Bom, e quais são as funções desse tecido, tá?
Primeira coisa, o tecido adiposo subcutâneo, que gera uma placa, uma camada sobre a pele, tá? Sob a pele, abaixo da pele, ele gera proteção mecânica, tá? Isso é importante para proteger aí órgãos abdominais. Tudo bem que a nossa espécie, por meios estéticos, visa perder essa camada, tá? Mas em animais que têm essa camada muito espessa, ela acaba exercendo uma proteção aí mecânica contra agressões a órgãos abdominais, beleza? Outra coisa importante é que, ainda em relação a animais, principalmente aqueles que vivem em ambiente muito frio, ambiente ártico, tipo urso polar, pinguim, leão marinho, lobo marinho, eles geram uma camada muito espessa e a gordura, como é uma má condutora térmica, acaba exercendo aí um isolamento térmico do organismo. Então esses animais são animais de sangue quente, são endotérmicos, e essa camada gordurosa espessa vai evitar com que esses animais percam calor para o meio ambiente, já que ele é muito mais frio. O tecido adiposo também tem função secretora. Ele gera hormônios, como por exemplo a leptina, que já caiu no vestibular, caiu na segunda fase da UERJ, tem acho que uns 2 anos, tá? Além de outros, tá? Existem as adiponectinas, que são substâncias que podem ter papel pró-inflamatório e podem favorecer aí o diabetes tipo 2 a se desenvolver no obeso, mas o vestibular não cobra isso, então não vou nem comentar aqui, vou ficar na leptina só. Show? Beleza. A origem embrionária, gente, vocês já sabem, a origem embrionária do tecido adiposo é mesodérmica, assim como qualquer conjuntivo, tá? Vocês lembram dos conjuntivos, quem são? Adiposo, cartilaginoso, ósseo, hematopoético, sanguíneo e o TCPD, beleza? Show! Agora, existem, o que já era ruim, né? Tecido adiposo, tecido mais odiado. Ninguém gosta da gordura. Pode ficar pior, porque tem 2 tipos de tecido adiposo. Existe tecido adiposo amarelo, porque a sua cor a olho nu é amarela, mas o nome formal é esse aqui, ó, unilocular. Tu vai saber por que daqui a pouco. E existe tecido adiposo marrom, gordura marrom, porque a olho nu ela tem um aspecto mais amarronzado, ela é parda, tá? Ou, nome formal, tecido adiposo multilocular. Vocês vão saber por que daqui a pouco. Então tem 2 tipos de tecido adiposo, beleza? Em termos de morfologia celular e aspecto da coloração. Aqui, olha só. A célula que gera os adipócitos, tanto faz se ele vai ser um adipócito unilocular da gordura amarela ou se vai ser multilocular da marrom, a célula progenitora é uma célula mesenquimal, que vem do mesoderma. Essa daqui vai gerar qualquer célula do conjuntivo. Ó, por exemplo, tem aqui um fibroblasto sendo gerado por ela, tá? Lembrando que fibroblasto é do TCPD. Mas ela pode gerar o lipoblasto, que é a célula precursora de qualquer adipócito. E aí, quase que não sai. O lipoblasto, ele pode virar o adipócito multilocular, que é da gordura marrom, ou ele pode virar o adipócito unilocular, que é da amarela. Agora, repara só o seguinte, o adipócito unilocular, ele é aquele adipócito que tem uma loja lipídica grandona, que você consegue ver aqui na imagem, que é esse negoção aqui amarelo. Isso aqui é onde essa célula guarda a gordura, o triglicerídeo, o colesterol, os carotenoides, tá? Então, por que ela é unilocular? Porque ela tem uma loja lipídica de armazenagem grande. E essa loja lipídica dá o tom amarelo devido ao excesso de carotenoides. Por isso que essa daqui é a gordura amarela. Já a gordura marrom, chamada multilocular, olha só o nome, multi, várias lojinhas lipídicas de armazenagem menor. E a cor marrom que ela tem é devido ao excesso de mitocôndria. Tá? O excesso de mitocôndria dá a coloração mais amarronzada, mais parda para essa célula aqui. Então, o tecido adiposo multilocular é assim devido ao excesso de gordura excesso de mitocôndria, e as células têm várias lojinhas lipídicas menores. O tecido adiposo amarelo é uma célula que tem um lojão lipídico grande, cheio de carotenoide, e é isso que vai dar a coloração amarelada. Foi que foi? Beleza. Bom, como já falamos aqui, olha lá, tecido adiposo amarelo, unilocular, cor amarelada devido ao grande depósito de quê? Carotenos. Como é que a célula é? Uma loja lipídica única, grandona, tá? Praticamente todo o nosso tecido adiposo, na forma adulta desse tipo. Esse aqui é a grande maioria esmagadora, tá? O marrom ele é mais importante em indivíduos neonatos, tá? Ou animais que fazem processo de hibernação, beleza?
o que não é o nosso caso, a não ser de vez em quando em algumas aulas você hiberna, né? Mas nessa daqui você não vai hibernar não. Fica ligado aí, keep humilhando. Bom, como a gente falou, o tecido adiposo ele é muito dinâmico. Você tem processos de deposição de gordura ou de quebra de gordura. E quais são as substâncias que influenciam nesse processo? GH, hormônio do crescimento, testosterona, hormônio sexual, estrogênio, hormônio sexual, insulina, glucagon, hormônios pancreáticos, catecolaminas, por exemplo, norepinefrina, epinefrina, que é sinônimo de quê? Adrenalina, noradrenalina, T3, hormônio tireoidiano e outros mais. Esses aqui são os mais importantes para o vestibular e eu vou comentar sobre eles aqui hoje, beleza? Bom, se você olhar a célula num corte histológico, você vai ver que a célula do tecido adiposo amarelo, ela tem um citoplasma bem estreito, porque a loja de gordura é tão grande que vai espremer o citoplasma num canto da célula. E o núcleo fica ali, ó, aprisionado. Quer ver? Olha aqui, ó. Isso aqui é um corte histológico de uma gordura amarela. Ah, mas estou vendo que o negócio é rosa. Isso aqui foi corado com um corante, tá? Então a célula deveria estar aqui, ó. Repara só o seguinte, isso daqui é uma célula. Essa parte branca é onde estaria a loja lipídica. E aqui, ó, é o núcleo que foi espremido na extremidade. Olha aqui outra célula, ó, núcleo aqui espremido, beleza? Então isso aqui é um aspecto típico de uma célula, um adipócito unilocular. Olha só, a célula, isso aqui era a loja lipídica e o núcleo aqui, ó, aprisionado no cantinho. Beleza? Agora, uma ilustração para representar como é que a célula é. Olha só a célula inteira, o citoplasma ficou espremido, olha aqui mitocôndria, retículo rugoso, liso, complexo de Golgi, o núcleo aqui está redondinho o núcleo, né? Na real ele fica bem mais achatado, tá? Isso aqui é o mais importante que vai caracterizar a célula, que é o reservatório grande de gordura, uma loja lipídica única, tecido adiposo unilocular ou amarelo. Beleza, bom, toda célula adiposa nesse tecido, ela vai ser envolvida por uma lâmina basal, tá? Que é aquela camada de colágeno bem densa que você também encontrava na base dos epitélios. Entre os adipócitos, você vai encontrar uma grande quantidade de vasos sanguíneos, então ele é nutrido, tá? Ele é vascularizado. Você vai encontrar nervos também, ele é inervado, e muito colágeno tipo 3, que é um colágeno que é um pouco mais maleável, um pouco mais fininho, tá? Também chamado fibra reticular, tá? Então ele tem bastante colágeno ali, beleza? E como é que essa gordura chega, né? Como é que a nossa reserva de gordura, o triglicerídeo, chega até os adipócitos, né? Como é que você consegue depositar gordura lá? Tudo começa quando a gente come, né? A gente come gordura e aí essa gordura vai ser absorvida no intestino, ou intestino como de vovó, intestino, minha avó falava assim. Quando essa gordura é absorvida no intestino, ela vai ser levada pela corrente sanguínea e pela corrente linfática através dos quilomicrons, que eu vou falar o que é isso daqui a pouco, tá? Então os quilomicrons são estruturas que o nosso intestino faz para conseguir transportar a gordura até os adipócitos ou até o fígado. Lembre-se, você assistiu a aula de água, você sabe. Moléculas que são apolares não podem cair no plasma soltas, senão dá merda. Elas começam a se acumular, começam a bloquear o fluxo sanguíneo, mexer no fluxo, isso vai favorecer coagulação, então não dá. Então o nosso corpo tem que arrumar uma forma de conseguir transportar no sangue o que é apolar. E a gente sabe que a gordura é apolar, então os quilomicrons é uma forma que o nosso corpo tem, já após a absorção da gordura, de conseguir fazer essa gordura ser solubilizada no plasma sanguíneo ou na linfa, tá? Na corrente linfática. Então, gente, não esquece, quilomicron são estruturas que o nosso próprio intestino produz assim que nós absorvemos a gordura para transportar essa gordura para os adipócitos ou para o fígado, de modo que ela fique solubilizada na linfa ou na corrente sanguínea. Fagocitaram aí? Beleza. E aí o fígado faz o que depois? O fígado ele pode armazenar essa gordura ou ele pode colocar na corrente sanguínea de novo para mandar para outros órgãos, outros tecidos. Quando o fígado faz isso, ele também vai ter que dar uma forma de solubilizar essa gordura, porque ele não pode simplesmente tacar lá a molécula polar no plasma, não dá. Então ele vai criar um outro tipo de substância, de estrutura, chamada lipoproteína, que é muito parecida com o quilomicron, é quase a mesma coisa.
Só muda o nome porque ela tem um aspecto um pouco diferente, mas a estrutura em si é praticamente idêntica. Então as lipoproteínas são estruturas que o fígado produz para dar um jeito de transportar no plasma sanguíneo moléculas apolares, colesterol, vitamina E, vitamina D, vitamina K, carotenos, tá? E é isso aqui que vai dar as chamadas lipoproteínas de densidade variada, o chamado LDL, HDL, VLDL, ILDL, tá? Só para lembrar, LDL significa o quê? Lipoproteínas de densidade baixa, é o chamado colesterol, entre aspas, ruim, porque não é colesterol puro, tá? Na real, o colesterol vai lá dentro, então não é colesterol puro. E também tem o HDL, que é a lipoproteína de densidade alta, que é o chamado colesterol bom, mas não é colesterol puro. É uma lipoproteína que tem uma quantidade de colesterol ali um pouco menor que o LDL, tá bom? Beleza. Bom, os adipócitos, depois que eles ganham essa gordura que vem do fígado ou da nossa alimentação, eles vão sintetizar o triglicerídeo e armazenar lá naquela loja lipídica grande que você viu aqui na imagem, tá? Bom, então olha só como é que esse aspecto funciona de modo geral, como é que é o passo a passo do que a gente falou aqui. Aqui está o nosso intestino, está o nosso tubo digestivo, esôfago, estômago, duodeno, intestino delgado, tá? Então comemos aqui uma gordura, né? Vamos supor, gordura da carne, rica em triglicerídeo. Quando passar aqui no intestino, as lipases vão entrar em ação, lipase pancreática, lipase entérica. O que a lipase vai fazer? A lipase, ela vai hidrolisar os triglicerídeos que a gente comeu, que é formado por uma molécula de um álcool chamado glicerol e mais 3 ácidos graxos. E quando esse processo acontecer, os ácidos graxos que estão aqui nessa foto, com esse aspecto aqui que parece um pirulito, ó, uma bolinha azul e um pauzinho amarelo, eles vão entrar na célula da mucosa intestinal, que são os enterócitos, junto com o glicerol. Então a gente comeu a gordura, tá? Comeu o triglicerídeo. As lipases vão agir, vão hidrolisar essa gordura, e o que vai entrar aqui nos nossos enterócitos são glicerol e ácidos graxos, beleza? Quando essas moléculas entrarem no nosso intestino, nos enterócitos, elas vão ser reunidas mais uma vez. Aí você pensou, como assim? A gente quebra a gordura para depois formar de volta? A gente quebrou a gordura, quebrou o triglicerídeo, só que dentro do nosso intestino elas vão ser de novo reunidas. Então o intestino ele vai formar de novo o triglicerídeo e vai colocar dentro dessa esfera aqui, ó, chamada quilomicron. Então essa esfera que é o quilomicron, que é o quê? É uma esfera, uma estrutura tridimensional composta por uma camada única de fosfolipídio, aonde dentro dessa esfera vão as gorduras. Então os triglicerídeos vão aqui dentro, ó, dentro dessa esfera. E essa parte aqui que está em volta do quilomicron, ela é polar. Então, se ela cair no sangue ou se ela cair na corrente, nos vasos linfáticos, ela vai conseguir ser solubilizada. E daí ela vai percorrer o nosso corpo, vai percorrer até o fígado pode armazenar essa gordura, ou pode colocar de volta na corrente sanguínea, ou então ela vai ser encaminhada até os adipócitos. Essa célula aqui em amarela é para representar um adipócito. Quando os quilomicrons chegam nos adipócitos, a parede dos vasos sanguíneos que estão passando próximos aos adipócitos tem uma outra enzima que está ali, que é a chamada lipase lipoproteica. O que essa lipase lipoproteica faz? Ela vai pegar a gordura que está aqui dentro do quilomicron, que na verdade são triglicerídeos, e vai quebrar de volta em 3 ácidos graxos e mais um glicerol. E aí, esses ácidos graxos que são formados, e mais o glicerol, eles serão enviados para dentro do adipócito, aonde serão mais uma vez unidos. Caralho, não, essa parada é muito doida. Pois é. Então a gente come a gordura na forma de triglicerídeo, que é o quê? Um glicerol mais 3 ácidos graxos. A gente quebra em glicerol e ácidos graxos separados, absorve na mucosa intestinal, refaz o triglicerídeo, coloca no quilomicron, manda para a corrente sanguínea. Quando chega nos adipócitos, eles quebram de novo em glicerol separado e ácidos graxos separados, e quando entra nos adipócitos, eles são esterificados. Caralho, é isso aí. E aí eles são armazenados. Beleza? Show.
Então aqui, ó, é uma estrutura para mostrar como é que é um quilomicron. Essa camada aqui, ó, que vocês estão vendo mais externa, é uma monocamada fosfolipídica. O que é isso? São fosfolipídios que têm a sua parte polar que se volta para fora. E aqui fora você vai encontrar, se ele cair no sangue, água. Então a interação acontece de modo perfeito, porque essa parte aqui azul ela é polar, tá? Só que essa parte aqui amarela, ela é apolar. E o que vai aqui dentro, ó, é a gordura, é triglicerídeo, é colesterol esterificado, são vitaminas lipossolúveis, então elas ficam bem ali dentro. E essas estruturas aqui com aspecto verde, lilás e meio vermelho aqui, são proteínas, tá? São as chamadas apolipoproteínas. São elas que vão meio que endereçar os quilomicrons, ou seja, vão dizer para onde que eles têm que ir, tá? Se tem que ir para o fígado, se tem que ir para o adipócito, enfim. Então isso aqui é um quilomicron. Isso aqui, ó, é só para mostrar como é que é uma lipoproteína, é basicamente igual a um quilomicron. Então você vê aqui também uma monocamada fosfolipídica, ó, aonde lá dentro vão triglicerídeos, colesterol, tá? Então é praticamente igual. O que vai mudar é a composição das proteínas aqui que vai endereçar a molécula, que vai dizer para onde é que ela vai, tá? E também a variação aqui da quantidade de colesterol e triglicerídeo em termos de proporção, beleza? Bom, então o que a gente falou até agora? Como é que é o metabolismo lipídico? A gente come a gordura, essa gordura que vem na forma de triglicerídeo, por exemplo, ela vai ser quebrada pelas lipases pancreática e entérica. Quando essa gordura é quebrada, os triglicerídeos são separados, gerando ácidos graxos e glicerol. Os nossos enterócitos, as células da mucosa intestinal, vão absorver essas moléculas e dentro deles eles vão formar de volta o triglicerídeo, aonde serão colocados dentro de quilomicrons, que são esferas que conseguem solubilizar a gordura no plasma sanguíneo ou na linfa. Os quilomicrons vão para os adipócitos ou para o fígado, e quando o quilomicron chega nos adipócitos, existe uma enzima que fica na parede dos vasos sanguíneos que se chama lipase lipoproteica. Essa lipase vai hidrolisar de novo o triglicerídeo que está dentro do quilomicron em, mais uma vez, glicerol e ácidos graxos. E assim os adipócitos absorvem essas moléculas. E aí, dentro dos adipócitos, essas moléculas vão formar de novo o triglicerídeo, aonde serão guardadas naquela loja lipídica grande que vocês viram nas fotos. Complicado, né? Mas eu espero que você consiga fagocitar. Beleza? Então, basicamente, foi o que a gente falou aqui. Agora, quando a célula adiposa está sintetizando a gordura, tá? Guardando o triglicerídeo, esse processo chama-se lipogênese. E mas que nome é esse, voodoo? Não é voodoo. Gênese quer dizer formação, lipo quer dizer gordura. Então lipogênese é o processo de síntese, formação de triglicerídeo, acúmulo de gordura. Esse processo é favorecido pela insulina. Então a insulina favorece a criação e deposição de gordura. O que tem tudo a ver, afinal a gente vai liberar a insulina quando está bem alimentado, certo? Já a lipólise é o processo inverso, ou seja, é a quebra da gordura, é a quebra do triglicerídeo que acontece dentro dos adipócitos para consumir a reserva de gordura. E esse processo vai ser estimulado pelo glucagon, hormônio que nós produzimos quando estamos em jejum, cortisol, hormônio que a gente produz quando está em jejum, também quando tem algum trauma, pode ser um trauma de doença, alguma cirurgia, tá? Algum estresse, beleza? Adrenalina, as catecolaminas, também vai estimular a lipólise. O GH, hormônio do crescimento, estimula a lipólise. E também a testosterona vai estimular a lipólise, que é a quebra da gordura. Tá? Então, lipogênese, formação, insulina, lipólise, o consumo, isso que a gente falou aqui. Beleza? Bom, agora, além disso, saca só. O tecido adiposo amarelo também tem um hormônio chamado leptina. Essa leptina ela vai ser produzida quando o adipócito acaba de acumular gordura. Então, quando os adipócitos acumulam gordura, e ele fica, entre aspas, satisfeito de reserva, isso quer dizer que nós comemos, né? E aí, ele vai liberar esse hormônio leptina que tem ação no hipotálamo, numa região que fica no nosso sistema nervoso central. Especificamente, a leptina vai agir num lugar chamado centro da fome, e ela vai inibir o centro da fome, ou seja, ela vai saciar a nossa fome e vai estimular o consumo energético. Por quê?
acabamos de comer. Estamos saciados, então podemos gastar essa reserva sem problema. Podemos estimular o consumo de energia, beleza? Então a leptina é um hormônio que vai saciar a fome e vai estimular o uso da energia no nosso organismo, beleza? E ela age no hipotálamo. Ela é antagônica a um hormônio chamado grelina, beleza? Show! Então aqui, ó, é um resumo do que nós falamos. Olha só, aqui está o triglicerídeo, tá? A formação dele, ó, união de glicerol com ácidos graxos, vai ser estimulado por quem? Pela insulina. E esse processo é lipogênese. Então, ácidos graxos, juntando com glicerol, formando triglicerídeo, quem estimula é a insulina, lipogênese. Do contrário, triglicerídeos sendo quebrados em glicerol e ácido graxo, é a lipólise. E quem estimula isso? Vários, né? Glucagon, cortisol, as catecolaminas, né? T3, GH, testosterona. Show de bola? Beleza. Bom, e a gordura marrom? A gordura marrom, também chamada multilocular, ela é marrom porque tem muita mitocôndria. Ela tem distribuição limitada em indivíduos adultos. Ela é mais importante em recém-nascidos. Por quê? Porque a função dela é fazer produção de calor, termogênese. E também é importante em animais hibernantes. Quando estão hibernando, eles têm que produzir calor, já que eles vão hibernar num ambiente, num clima muito frio, numa estação fria. Tá? E a distribuição dessa gordura, ela não é que nem a amarela. Tá? Ela tem alguns lugares específicos. Por exemplo, ó, ela fica mais aqui no pescoço, no nosso organismo, fica mais aqui, ó, na região abdominal, na parte lateral, também tem um pouquinho aqui na região dorsal, tá? E um pouco que acompanha aqui as nossas costelas, tá? E por que elas fazem calor? Como que elas fazem calor? Porque elas têm uma mitocôndria que tem uma proteína especial, uma enzima que se chama termogenina. E essa enzima aqui, ela é semelhante à enzima ATP sintase, só que ao invés de gerar ATP com o consumo de glicose, ela vai deixar a energia dissipar. Então ela vai gerar a energia que vem da glicose e dissipar na forma de calor. E é assim que ela vai acabar exercendo um papel de termogênese, tá? Formação de calor, beleza? Aqui, ó, uma foto para mostrar como é que esses dois tecidos são. Então aqui em cima, uma gordura amarela, ó, tecido adiposo unilocular. Perceba aqui o lojão lipídico grande com núcleo estreito aqui no citoplasma. E aqui a gordura multilocular, olha aqui a célula, essa aqui é a célula, várias lojinhas lipídicas menores. Aqui mais uma célula, lojinhas lipídicas menores, beleza? E aqui é uma foto de microscopia eletrônica, onde você vê aqui a célula multilocular com várias mitocôndrias, olha a quantidade de mitocôndria, e as lojinhas lipídicas menores, que são essa aqui, cinza mais claro, tá? E aqui é uma terminação neuronal com a liberação aqui de, possivelmente, catecolaminas, beleza? E é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostou, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha para dar essa força. A nossa próxima aula vai continuar aqui no conjuntivo. E é isso aí, galera, tudo isso aqui pro seu sucesso, espero ter ajudado vocês. Segue no Instagram lá, @euquerosermédico. E o último recado, força nos seus estudos, eu tenho certeza que você vai conseguir ter o objetivo. Chora agora, reaprovado, se não aguenta não se envolve, chama que vem. Grande abraço. Nos vemos nos plantões por aí. Tchau.